Olá! Como devem estar vendo, hoje está aqui um dia nublado, isso está vendo lá no fundo, né? E a luz não está boa, mas também não é o caso, né? E hoje é o dia 21 de fevereiro, já quase 2 meses se passaram, né? Nessa semana passada, nessa semana, o Brasil começou a trabalhar. E nós já estamos aqui para a lição número 12 do primeiro trimestre, é a penúltima, né? Hábitos de um mordomo. Esse assunto aqui não deveria ficar só no tempo do estudo de uma semana ou de uma lição, porque hábitos nós devemos conhecer bem, né? Escrevi um livro, Ruptura da Mente, praticamente sobre, que tem muito a ver com os hábitos, para você se dar bem na vida, né? Bom, mas nós vamos estudar aqui o material que a lição trouxe, que já é bastante rico. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos aprender de Ti. Cada vez mais nós nos convencemos que a eternidade não vai esgotar os assuntos que Tu tens para nos ensinar. Então, o pouco tempo que temos aqui nessa terra, que aproveitemos ao máximo para melhor saber fazer a Tua vontade. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o assunto dessa semana é os hábitos de um mordomo. Quantos hábitos alguém pode ter? É muito grande o número de hábitos. E existem 2 tipos: hábitos bons e hábitos maus. Os hábitos maus, nós os aprendemos ao natural, né? Parece que a gente já nasce com eles, querendo tudo para si. Os hábitos bons precisamos de esforço para aprender, né? Inclusive, hábitos bons precisam desbancar hábitos maus, precisam neutralizar hábitos maus e sobrepujá-los. E isso requer esforço. Muito bom que a lição trouxe esse assunto aqui. Está escrito em Salmo 119, versículo 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a Tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos Teus mandamentos. Guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. O que quer dizer isso em relação a hábitos? Nada. Não. Muito, muito, muito. Se eu tenho bons princípios no coração, porque antes dos hábitos vem os princípios, né? A minha imagem está quase sumindo por causa do sol tá do contra, não faz mal. Ela vai melhorando. Ao natural eu aprendo maus hábitos. Isso vem como erva daninha. Mas bons hábitos, eles são sempre fundamentados em princípios bons. E os princípios estão aonde? Na Tua palavra, nos Teus mandamentos, nos mandamentos de Deus, né? O princípio dos princípios é o amor. E por esse princípio, nós cultivaremos bons hábitos, né? Por exemplo, o princípio do amor, né? Que bons hábitos, não é só um bom hábito que ele desperta. Quantos? Não sei, muitos. Mas o amor, ele vai despertar, por exemplo, o hábito da preocupação com o outro, de ajudar o outro, de servir o outro, né? Etc. Né? De ter um bom relacionamento na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, etc. Né? Porque quem ama, ele procura fazer essas coisas que estão vinculadas a bons hábitos. Então, que o verso aqui está nos dizendo que o jovem deve cuidar o seu caminho baseando-se nos bons princípios. E não é só o jovem, todos, não é? Especialmente o jovem, porque quando você cultiva bons hábitos
na infância, por exemplo, na adolescência e na juventude, isso se preserva para a vida. Porém, se foram cultivados maus hábitos, eles podem ser trocados por bons, sem dúvida, mas cautela. Não é fácil. Não é fácil desentortar o galho grosso de uma árvore que está torto ou que está baixo, tem que cortar fora. Maus hábitos se incrustam na mente, dominam a mente, assim como os bons hábitos. Hábitos dominam a mente, né? Formam caráter, etc. Então essa é a grande questão. Temos que cultivar bons hábitos e desbancar os maus hábitos, né? Que nós às vezes nem percebemos. Às vezes o outro do lado percebe claramente os maus hábitos, né? Que existem muitos. Bom, eu não vou citar nenhum aqui, para não milindrar ninguém. Pois bem, o hábito de buscar Deus em primeiro lugar, né? Eu vou contar o meu hábito em relação a isso. Como eu trabalho até tarde, sou professor, às vezes vou para uma cidade vizinha, volto ali depois da meia-noite, etc. Então, como é que eu faço? Buscar Deus em primeiro lugar. Eu creio que cada um deve se adaptar aqui, né? Porque tem alguns que levantam de madrugada para estudar. De madrugada eu não tenho bom rendimento. Eu estou com muito sono. E se eu levanto de madrugada, no outro dia eu estou com sono. Então não é para mim. Outros é à noite que rende mais, outros é à tarde, outros é de manhã. E assim vai. Cada pessoa é diferente uma da outra. Eu só vou contar como eu faço e vocês façam da melhor maneira possível para ter Deus em primeiro lugar. Quando eu levanto, eu oro. Faço uma oração, geralmente faço caminhando, né, para respirar um ar e fazer a oração nesse momento. Mas antes eu lavo o meu rosto, etc. Tomo uma água, né, e depois disso eu sento ali e leio um trecho da Bíblia. Às vezes um versículo ou um trecho completo, assim, que dê um conjunto, que é o capítulo que eu vou ler naquele dia. Às vezes eu leio um capítulo só naquele dia, ou leio 2 ou 3 ou mais, né? É conforme o tamanho dos capítulos e conforme a minha vontade, sede de ler, né? Então eu uso o conceito do horário nobre pessoal. Qual é o horário nobre pessoal? É o horário onde você mais rende, é onde você melhor aprende, onde você mais suga o conhecimento, onde você mais fácil entende o conhecimento. Para mim o horário nobre não é exatamente de manhã, é logo depois, né? Depois eu dou uma caminhada e daí o sangue circula pelo cérebro e daí é o meu horário nobre. E esse eu dedico a Deus, né? Bom, mas o que quer dizer colocar Deus em primeiro lugar? Não é só orar e estudar e ler a Bíblia em primeiro lugar todo dia. Não é só isso, não. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que vai em todos os apelos da igreja lá na frente para se entregar, etc. e tal, e não paga as contas, né? E faz um mau trabalho, é mau testemunho na vida, etc. No trabalho, na profissão. Então o que é colocar Deus em primeiro lugar? Em tudo que fizer, entregue-se a Deus. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando eu vou pedalar, eu sou ciclista, cuido da saúde, né? Antes de sair eu preparo tudo, coloco ali as coisas que precisa colocar, né? O GPS, o computadorzinho, tudo que precisa colocar, deixo tudo para quando está tudo pronto. Antes de sair, faço uma oração. Nós saímos sempre entre 3, né? Eu, meu anjo e o meu Deus. Meu Deus é onipresente, então ele está comigo em todos os lugares. O anjo vai junto. E quando eu volto, daí eu agradeço. E às vezes no trajeto, quando eu... Desculpe. Às vezes no trajeto, quando eu paro para tomar uma água, para descansar um pouco, faço uma oração. Oh, obrigado, Senhor Deus, que estás comigo até aqui, continuaremos juntos. Está muito bom. Bom, quando eu vou preparar uma aula, ou quando eu corrigir uma prova, ou sei lá, sempre antes, você faz uma oração, às vezes esqueço, infelizmente. E durante, quando lembra, faz oração para continuar, às vezes o trabalho é longo, concluindo, agradeça, né?
Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar é como Enoque fazia. Enoque andava com Deus. Ele não só levantava com Deus. Ele andava todo dia com Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Né? Então, cada um... Por exemplo, tempos atrás me pediu conselho até, etc. O sujeito trabalha de noite. Então ele começa, não sei que horas da noite, e termina de madrugada. Chega em casa. Pessoal, eu estou um bagaço de cansado, mas não rende nada. Então não é esse o horário que você buscar. Faça nesse horário algum pouco de coisa. Quando eu levantar, né? Chegar em casa, agradeça a Deus, uma oração. Leia um texto bíblico, ou seja, um versículo ou 2 versículos, conforme chega ao ponto final, que dá uma mensagem completa. Isso vai levar 1 minuto ou 2 minutos. Mas dedique o seu estudo particular, onde você vai ser transformado, você vai aprender, onde você vai saber de Deus, a sua vontade, no teu horário nobre, onde você mais rende, não é? Onde a tua mente está mais clara, mais lúcida, mais permeável. Né? Eu creio que esse é um modo interessante de colocar Deus em primeiro lugar, com tudo aquilo que nós falamos aqui. Bom, outro hábito é aguardar o retorno de Jesus. Né? Mas como é que se aguarda o retorno de Jesus? Fazendo 3 coisas básicas: orando, vigiando e trabalhando. Né? Orar, vigiar e trabalhar. O que é orar? Já vimos o que é orar. Então vamos para vigiar. O que é vigiar? É buscar o conhecimento das profecias, entender as épocas, entender os tempos de hoje e seguir isso. Né? Vamos dar um exemplo. A senhora White, vou bater nessa tecla porque o presidente, o Ted Wilson, mundial, escreveu essa semana um assunto sobre isso, um texto sobre isso, né? É sobre a música. Está muito claro no Espírito de Profecia que música Deus quer ouvir. Está muito clara essa questão. Porém, a maioria de nós quer a música do mundo e acha que essa que é o verdadeiro louvor, o barulho, as batidas, etc., o rock dentro da igreja. Bom, vigiar é conhecer as profecias para essa época e seguir essas profecias para essa época. Né? Outros acham que se pintar, se ornamentar, etc. e tal, não tem problema nenhum. Bom, tem que conhecer as profecias, tem que conhecer a palavra de Deus sobre esse assunto e seguir. Né? Pois bem, cada um que faz o que quiser. Né? Cada um é responsável por si. Ainda bem que a gente não se perde por causa do filho, por causa da irmã, por causa da esposa, por causa do esposo, etc. Né? E trabalhando. Bom, trabalhando é fazer algo para que outros se salvem. Fazer algo para que eu mesmo me salve e algo para que outros se salvem. E nesse caso não é só devolver o dízimo para que os pastores vão lá pregar no fim do mundo. Não, é também fazer alguma coisa aqui. Né? Isso é trabalhar. Bom, o uso sábio do tempo. Né? O uso sábio do tempo para os mortais, quando ele passou, já era, não recupera mais. Para os imortais é diferente. Né? Por exemplo, aqueles que não morrem, etc. e tal, o tempo deles não é escasso, o tempo deles não termina. Então o que eles deixam de fazer agora, eles podem fazer depois. Eles podem recuperar sempre. O resto da eternidade tem algum tempo para recuperar. Nós não. O nosso tempo termina. Então se nós não aproveitarmos bem agora, aproveitarmos mal agora, já vamos, em primeiro lugar, formar um mau hábito de perder tempo. Né? Isso é um mau hábito. E em segundo lugar, um dia nós vamos morrer e esse tempo vai faltar. Porque no final da vida, você ainda tem isso para mudar na tua vida, tem isso, aquele outro para fazer isso, não deu tempo. Por quê? Porque perdeu o tempo. Então eu fiz aqui uns cálculozinhos aqui. Né? Aliás, eu estou até sugerindo o Ministério dos Aposentados, né? Já estou aposentando aqui. Então uma pessoa vive em média, vamos dizer assim, arredondando todos os números, vive em média 80 anos. Isso significa 1,3% do tempo de vida, de existência da Terra, que é 6.000 anos. Né? Vê quão pouco a gente vive, 1,3%. Metusalém viveu 16,1% do tempo de existência da Terra. Né? E então nós vivemos bem pouco tempo, né? Nosso tempo é curto. Pois bem,
se nós perdermos, por exemplo, no trabalho espiritual, 1 hora por semana, e todos os adventistas perderem, jogarem 1 hora por semana fora, é tempo desperdiçado, dá mais, mas vamos deixar só por 1 hora por semana. Todos os adventistas juntos, os adultos e os jovens, enfim, os que têm condições de trabalhar por a salvação de almas, estarão perdendo por ano, dá uns 3 e poucos milhões de adventistas, estarão perdendo por ano 167 bilhões de reais. Né? Aliás, não, 167 bilhões de reais se cada brasileiro que trabalha, cada trabalhador brasileiro dá uns 40 milhões de trabalhadores, se cada brasileiro perder 1 hora por dia, retifico aquilo que falei antes, por dia dá 167 bilhões de reais perdidos. Né? Isso equivale a 733 milhões de horas por ano. Com esse desperdício daria para construir 40 milhões de residências populares boas. Não é? Isso é muito tempo. Isso é desperdição de 1 hora por dia. Né? Isso é mais ou menos, eu acho que a gente perde mais que isso. Né? Bom, também fiz o cálculo de quanto tempo se perderia se cada adventista desperdiça só 1 hora por semana, que poderia ter sido utilizada para evangelizar, para dar estudo bíblico, etc. Né? E se nós dessemos estudo para 3 pessoas ao mesmo tempo, vamos dizer uma média disso, com esse desperdício de 1 hora por semana, nós poderíamos dar 120 milhões de estudos bíblicos por ano. Isso é 6 vezes mais do quanto nós somos hoje de adventistas do 7º dia. Pois bem, em 60 anos a gente teria evangelizado o mundo. Então vocês podem ver que eu desperdiçando 1 hora por semana ainda não resolve, porque vão levar 60 anos para evangelizar o mundo todo. Imaginem então o quanto é importante o derramamento do poder do Espírito Santo. Né? Ou então imagine o quanto estamos desperdiçando hoje, porque enfim, nós estamos dando estudo bíblico para 120 milhões de pessoas, trabalhando só 1 hora por semana. Né? Quanto desperdício dá isso? Nem sei. Né? Vamos mudar de hábito. A mente e o corpo, manter saudáveis a mente e o corpo. Né? Diz um velho pronunciado, um velho ditado, diz, a mente sã num corpo são. Não existe mente sã, saudável, que funciona bem num corpo doente. Eu vou testemunhar de novo, como eu sou ciclista, o ciclismo faz com que as veias, as artérias se expandam, que flua melhor o sangue. Desde que me tornei ciclista, cada vez a minha mente se torna mais apta a aprender, mais discernimento. Eu me tornei mais inteligente. Então faça algum exercício, se alimente corretamente. É disso que está falando aqui. Cuida do corpo, cuida da mente. Né? Quando vier a restauração completa, aí que nós vamos sentir, caramba, como é diferente entre o que eu sou hoje, depois de restaurado, quando Jesus voltar, e o que eu fui antes. Daí que eu vou ver você. Nós vamos ver o que nós éramos. Caramba. Né? Nós devemos procurar exercer a criatividade em tudo que nós fazemos, devemos fazer um pouco diferente, um pouco melhor. Diferente e melhor. Nos cultos na igreja, vamos parar com esses cultos chatos. Por favor. Né? Os cultos de quarta-noite geralmente são chatos. Porque não tem criatividade. Tem que criar coisa nova, melhor. Tem que debater sobre isso, melhorar, aperfeiçoar. Vamos dar uma olhada nessas igrejas do mundo. Como elas atraem multidões e são criativos. O mundo é mais criativo que nós. Né? Nossos programas de televisão muitas vezes são chatos. São entrevistas que não parece que nunca terminam. Vai olhar os outros como é que fazem. Né?
superproduções. Nós temos que exercer a criatividade, a nossa mente foi feita para isso. Então exerça a criatividade nas pequenas coisas que você se tornará capaz de exercê-la nas grandes coisas. Bom, por fim aqui a moderação. O que é moderação? Moderação é o uso de método, né? De prudência, abstinência muitas vezes, temperança, cautela, equilíbrio, né? Os atletas que querem ser campeões mundiais, eles se abstêm, né? E muitos não se abstêm de tudo, então perde ali um pouquinho de desempenho, né? Para conseguir o pódio, né? O pódio já parece que já está dizendo pode um, né? Não pode mais que um. O cara tem que malhar, tem que fazer exercício, tem que se exercitar, etc. E tem que se abster das coisas que vão prejudicar o seu desempenho, né? Bom, Paulo diz assim: eu me abstenho em tudo, né? Para levar a salvação aos outros, para que eu mesmo não venha, depois de ter ajudado outros a salvar, ser desqualificado, né? Então nós temos que ter moderação. Por exemplo, moderação inclusive na dedicação à igreja, porque eu conheço alguns que se dedicam tanto à igreja que deixaram a família para trás e os filhos estão se perdendo. Isso não é moderação. Você vai salvar outros e perdeu os seus íntimos. Boa, gente. Hábito. Hábito é o seguinte: o hábito é aquele costume que nos comanda dia a dia, que nós nos acostumamos com ele, que está fundamentado em algum princípio ou antiprincípio e que comanda a nossa mente. E assim a nossa mente funciona. Devemos identificar nossos maus hábitos, porque nós temos, eu tenho. Já identifiquei alguns e modifiquei alguns, e tem um monte de outros. E tem que achar. Trocá-los por bons hábitos. E atente para o seguinte, para concluir. O mau hábito não vai sumir da tua mente, não. Só no dia da transformação. Ele vai ficar lá, inativo, mas vai ficar lá. Ele pode se despertar de novo se você descuidar, né? E o bom hábito, quanto mais cultivar, mais ele torna inativo o mau hábito. Mas ele não faz desaparecer o mau hábito. Então, muito cuidado com os hábitos, porque eles comandam o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, fica conosco e nos ajude a trocarmos os nossos maus hábitos por bons. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Quase não me viram, né? Tchau.